Paz, irmãos, amém? Amém. Os irmãos podem tomar assento, por favor. Glória a Deus. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, que nos dá a oportunidade de mais um dia estarmos na casa dele para prestarmos culto a ele, para glorificar, para exaltar e bendizer o nome do Senhor Jesus por tudo que ele é e por tudo que ele representa para nós. Esse culto foi feito para o Senhor Jesus e nada mais nos alegra do que quando nós assentamos dentro do nosso coração, sair da nossa casa com a certeza, com a convicção que um Deus que cuida de nós, um Deus que nos abençoa, Ele nos dá a oportunidade também de glorificar a Ele por tudo que Ele é. Queria agradecer a Deus, louvar a Deus pela oportunidade de fazer parte desta igreja. Eu e minha esposa Amanda já estamos há um tempo aqui e nos alegramos muito porque é uma igreja militante, é uma igreja que tem em todas as suas frentes, em todas as suas áreas, tem trabalhado para alcançar almas para o Senhor Jesus. Então, nós somos muito gratos a Deus pela direção que Deus nos deu aqui. Eu queria expressar também a minha gratidão ao pastor Marco pela oportunidade. Nós entendemos, pastor Marco, que esse trabalho de ministrar a igreja é um trabalho do pastor. Muitas vezes o Senhor, o pastor Eliezer falam aqui que nós somos uma extensão. Quando vocês nos confiam essa tarefa, que é uma tarefa tão nobre e tão séria, nós nos sentimos muito gratos a Deus, que Deus possa lhe abençoar. Pastor Marco, que eu já conheço há algum tempo e tenho visto a sua trajetória, e Deus tem lhe honrado, pastor Marco, Deus tem lhe dado talento, tem te dado visão do reino. Você é um obreiro que em todas as situações, você se mantém a mesma pessoa, por isso que Deus tem te honrado, que o Senhor continue a te honrar, continue a te capacitar, e de todas a capacidade espiritual que o Senhor tem te dado, o que me chama mais atenção e alegra o meu coração é a tua humildade. Continue sempre a mesma pessoa que você é, que o Senhor Jesus vai continuar te honrando. Tem um ditado popular que diz, meus irmãos, que o líder, ele é o espelho da tropa. É um ditado popular que diz, por isso que eu e Amanda, quando nós chegamos aqui e vendo uma igreja militante, uma igreja com amor à alma do Senhor, uma igreja que tem relacionamento com o Senhor, por isso que a igreja tem avançado. É exatamente isso que o Espírito Santo de Deus já vem ministrando ao meu coração há uns dias, e eu queria repartir com a igreja que se encontra aqui nessa noite. Eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia no segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 12, fazer leitura a partir do versículo de número 15. 2 Samuel, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 15. Aqueles que acharam podem dizer amém. Aqueles que não acharam ainda podem dizer misericórdia, que eu espero mais um pouco. Segunda Samuel, capítulo de número 12, o versículo de número 15. Todos os irmãos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciões da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam, eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvido à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que os seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos, é morta a criança? E eles responderam, morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos, que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste, choraste, porém depois que ela morreu, te levanta e comeste o pão? Respondeu ele, vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia,
Quem sabe o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém agora é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Então Davi veio a Betseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Louvado, engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Relacionamento com o Senhor. Desde o dia que eu entreguei a minha vida ao Senhor, eu sempre escutava muitas coisas a respeito dos meus pastores, dos meus líderes, e eu tinha muita dificuldade para entender algumas coisas, e até hoje eu confesso aos irmãos que eu tenho muita dificuldade para entender as coisas a respeito do Santo Evangelho, mas eu glorifico o nome do Senhor Jesus, porque quando ele teve esse período de aproximadamente 3 anos andando sobre a terra, ensinando os discípulos a respeito da Boa Nova, a respeito do Evangelho, a respeito do poder que o Pai tinha concedido somente a ele, para que ele sim pudesse mudar o destino da alma humana. E me chama muito a atenção, queridos, que o Senhor Jesus, quando passa um período de 3 anos ensinando os discípulos, ele sobe para o céu, mas indagado por um deles, ele disse que não os deixariam sozinhos, porque a tarefa do Santo Evangelho para homens limitados como nós é uma tarefa muito árdua, e o Senhor Jesus promete um consolador, um ajudador, um auxiliador, a qual nós conhecemos como o Espírito Santo de Deus. Apesar de muitos best-sellers serem escritos a respeito do Espírito Santo de Deus, se eu não me engano, existe aí até mesmo um evangelista que escreve a respeito desse Santo Espírito, um best-seller, eu acho, com 6 a 8 livros, um mestre por excelência, de nome Jesus. Ele escreve 3 capítulos do Santo Evangelho de João, capítulo de número 14, 15 e 16, e aí ele dá toda a instrução a respeito do Santo Espírito de Deus, esse Espírito que ministra ao nosso coração e nos faz entender aquilo que a grande maioria aí fora não consegue. Eu sei que a psique, ela fala muito a respeito da alma, a respeito do Espírito, mas a palavra de Deus, a qual nós lançamos a nossa esperança todas as noites, quando nós nos reunimos aqui, e nós fizemos muito bem fazer isso, ele diz que a palavra de Deus, ela penetra dividindo a alma do Espírito, incansável em tentar compreender a alma e o espírito humano. Eu procurei em muitos dicionários, e eu achei um dicionário Almeida, que tem numa Bíblia que eu tenho lá, uma Bíblia do Obreiro da Sociedade Bíblica, que em outras palavras ela vai falar que a nossa alma é a sede da nossa consciência e o nosso espírito é a sede do nosso intelecto. Eu lendo a palavra de Deus, muitas vezes eu tinha dificuldades de entender, mas quando nós dobramos os nossos joelhos, oramos ao nosso Deus, esse Espírito Santo de Deus, a qual nós estamos estudando aqui, está uma bênção mesmo, pastor Marco, com muita propriedade. Esse Espírito Santo, ele nos envolve, esse Espírito Santo, ele impacta a nossa vida, mas o Espírito Santo, ele quer muito mais do que nos capacitar, se bem que isso é bom. O Espírito Santo de Deus, ele quer muito mais do que nos transformar em uma dinamite nas mãos do Senhor, se bem que isso é muito bom. O Espírito Santo de Deus, a qual nós estudamos e aprendemos a cada reunião, seja da escola bíblica, seja no culto de jovens, seja no culto público no domingo ou qualquer outra atividade da igreja, esse Espírito Santo de Deus que te capacita, que quer ter relacionamento contigo, ele quer encontrar repouso sobre a sua vida. Espírito Santo de Deus, quando ele encontra repouso sobre a nossa vida, o apóstolo Paulo, escrevendo a uma das igrejas, ele fala de 3 qualidades de pessoas, de uma que eu acho muito difícil, é muito difícil eu topar com uma dessas qualidades de pessoas, que é o carnal, mas eu confesso aos irmãos que muitas vezes o natural e o espiritual nós topamos por aí, e eu confesso aos irmãos, hoje é dia de abrir a caixa preta aqui, pastor Marco, muitas vezes eu oscilo, não sei se você tem essa dificuldade entre o espiritual e o natural.
E quando isso acontece, a luz vermelha acende, porque me falta relacionamento com o Senhor. O Senhor que nos encontra, que nos oferece o santo evangelho, o Senhor Jesus que nos traz a proposta de salvar a nossa alma, para que nós viemos a morar com Ele na eternidade para sempre. E uma vez olhando a respeito disso, sendo ministrado pelos meus mestres, quando nós falamos de morar para sempre com o Senhor, nós estamos falando de alegria eterna, de gozo eterno, de paz eterna, de ausência de tristeza, de ausência de dor, de ausência de tribulação. É isso que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário. Há uma grande batalha pela minha e pela tua alma, que ela é tomada sim por uma posição nossa, mas essa posição é uma posição totalmente dependente. Se aproximar do Santo Evangelho é ter a convicção que nós dependemos sempre do Senhor Jesus, que nós dependemos sempre da presença do Espírito Santo, porque a palavra é dele, o Espírito é dele, a unção é dele. Sem a sua palavra nós nada podemos dizer, sem a presença e a direção do seu Santo Espírito nós nada podemos fazer. Mas quando o Espírito Santo de Deus, ele vem e encontra repouso sobre a nossa vida, quando nós passamos do estágio de natural para espiritual, nós entendemos as coisas de Deus. E o apóstolo Paulo, falando isso no capítulo de número 2, quando escreve a uma das igrejas, ele diz: porque nós temos a mente de Cristo, nós conhecemos a respeito daquilo que nós devemos fazer. E quando nós prosseguimos nessa trajetória, quando nós prosseguimos com o nosso chamado como igreja, o que o Senhor Jesus diz lá no Evangelho, diz: buscai o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. No tempo de menino nós éramos meninos, mas quando nós vamos nos alimentando e adquirindo anticorpos espirituais para entender a respeito da importância do relacionamento com Deus, nós vamos crescendo na presença do Senhor. A nossa visão ela é mudada, a visão que nos é dada é uma visão de reino. Nós começamos a entregar o nosso fôlego, o nosso tempo a todo momento ao Senhor. E o Senhor que vê lá do céu e tem prazer de nos abençoar e nos capacita espiritualmente. E aquilo que Jesus promete se cumpre na nossa vida, que nós que anelamos e cuidamos do seu reino, as demais coisas nos serão acrescentadas. Deus, ele acrescenta em tudo. Deus, ele tem prazer de nos abençoar. Muitas vezes as pessoas ministram, mas muitas vezes a gente vê no popular, no nosso dialeto, no nosso crentez. Eu tenho o costume de dizer, e eu já disse muitas vezes isso, que a mão de Deus pesa. E eu, com o tempo, com as experiências com Deus, eu pude entender através da minha vida, da vida de relacionamento com Deus, que a mão de Deus ela não pesa sobre a minha vida, nem sobre a vida de ninguém. Porque nós temos um Deus que é bondoso, um Deus que tem prazer de nos abençoar. E muitas vezes quando eu caio, quando eu tropeço, quando eu me desvio da vontade do Senhor, quando eu decido andar naturalmente, não é a mão de Deus que está pesando sobre a minha vida, mas é eu que estou saindo debaixo da mão e do cuidado do Senhor. Davi era um homem abençoado, um homem a qual Deus contempla ele, quando escolhe ele, contempla o menino Davi cuidando das coisas do pai. E eu me lembro, pastor Mário, que uma vez no Instituto Bíblico Esperança, nós conversando a respeito de muitas coisas, e sempre é assim, quando nós falamos com um crente cheio do Espírito Santo de Deus, num crente quando fala, ele é boca de Deus, de um crente que tem relacionamento com Deus. Por isso que sempre quando você estiver no lugar e abrir a oportunidade para você falar a respeito das coisas de Deus, fale a respeito de Deus, porque Deus quer te usar. Entre muitas coisas, o pastor Marco me disse: Rodrigo, o fácil é nós começarmos, mas o difícil é nós permanecermos. Existe um inimigo ferrenho, mais ferrenho que o mundo, mais ferrenho que Satanás.
que é a nossa própria carne. Davi era um homem que já tinha tido experiências com o Senhor. Davi era um homem que já tinha sido colocado num lugar de honra pelo Senhor. Davi era um homem a qual a Bíblia dá testemunho. Não é um obreiro bem trajado dentro da religião, a Bíblia dá testemunho, a palavra santa do Senhor, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Um homem que tinha um relacionamento profundo com o Senhor. E quando nós desenvolvemos esse relacionamento com o amado da nossa alma, nós nos tornamos uma dinamite do Senhor, e tudo que nós colocamos a nossa mão, e tudo que nós assentamos a colocar a planta do nosso pé, Deus está conosco. As palavras de Deus se cumprem porque não são palavras humanas. Foi o nosso Salvador que nos prometeu e disse: eis que estarei convosco por todos os dias até a consumação do século. Não é só na escola bíblica, não é só no domingo, não é só no culto de jovens. Deus está conosco em todo o tempo. Mas o que acontece muitas vezes na nossa vida de relacionamento, eu não posso falar por ninguém aqui, mas eu posso falar a respeito da minha trajetória. Muitas vezes o Deus que está sempre conosco, que está sempre pronto a nos abençoar, nem sempre nós estamos com Ele. E falar nessa noite de relacionamento para a igreja é algo mais profundo ainda. Porque quanto mais é nos dado, mais é nos cobrado. Quanto mais nós avançamos, quanto mais a autoridade no mundo espiritual nos é dado como igreja, mais a necessidade de nós descermos na presença do olheiro, mais a necessidade de nós desenvolvermos uma vida de relacionamento com o Senhor, de buscarmos experiências genuínas com o Senhor, não que apenas que impactem a nossa carne, mas mudem o nosso ser. E muitas vezes eu confesso aos irmãos, muitas vezes quando eu oro a Deus, eu digo: Senhor, Tu conheces o meu íntimo, Tu conheces as minhas limitações, toca no mais profundo do âmago da minha alma e começa a arrancar tudo aquilo que te impede de eu desenvolver uma vida de mais relacionamento contigo. Porque o sucesso daquilo que nós fazemos depende da nossa vida de comunhão com o Senhor. Quanto mais nos é oferecido, nos é dado, mais nos é cobrado. Deus está sempre pronto a nos abençoar e nos capacitar. Mas à medida que nós vamos avançando com o Senhor, é necessário que o mesmo relacionamento que vem íntimo, sincero e puro, parta da nossa parte. E no meio do processo nós vamos aprendendo que isso é primordial. Nós estamos vivendo na época da tecnologia, mas no relacionamento com Deus já existia bastante tempo. Há um tempo atrás eu estava querendo desenvolver um trabalho, desenvolver uma tarefa, pastor Marco, e eu resolvi contratar uma operadora de banda larga. E muitas vezes eu me lembro que meados do ano, me lembro que o irmão estava falando aí a respeito de profissão, um tempo aqui na escola, meados do ano 2000 lá, quando se falava que alguém tinha 10 mega de velocidade de upload, Deus o livre, a 10 mega de upload e 1 de upload, Deus o livre. Eu me lembro que um dia eu estava estudando na sala de aula e alguém falou: parece que está para sair a internet aí de 10 de download e 10 de upload também. E nós ficamos maravilhados na sala, que maravilha. Hoje em dia as tarefas que nós vamos fazer aí são tarefas maravilhosas que nós podemos fazer, mas hoje em dia quando nós vamos contratar um operador, a necessidade que as operadoras que nos oferecem 150, 200, 300 de download, é necessário também que para tarefas mais pesadas, tarefas mais difíceis, nós consultemos o operador e perguntamos: tem 300 de download, mas quanto que tem de upload? Se for download 1 por 1, 300 por 300, a conexão ela não para. Se o download e o upload for 1 por 1, a conexão ela não tem intervalo. Tudo que nós fizemos tem sucesso. Mas não precisa ser 300 por 300.
Se a conexão for 300 de download, 150 de upload, já está uma maravilha. Acontece que muitas vezes nós temos dificuldade de manter o nosso relacionamento com Deus, mesmo que nós tenhamos experiências com Deus, mesmo que Deus nos dê vitória, mesmo que Deus nos coloque num lugar de destaque. E Davi estava num lugar de destaque, estava sentado no seu trono, lá no seu palácio, e eu quero profetizar que esta noite, sem se perder uma alma que está aqui dentro e as outras que o Senhor há de nos dar ao longo do tempo neste lugar, que você vai sentar num trono muito melhor na presença do Senhor. Davi estava sentado, um homem segundo o coração de Deus, ele se levanta e começa a contemplar o seu reino depois de ter vitória, depois de ser abençoado pelo Senhor. Começa a contemplar o seu reino, e ali ele avista uma mulher de nome Betseba, e resolve ter aquela mulher para ele. E o texto a qual nós fizemos leitura aqui, no primeiro versículo, no 15, diz: e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu. Como é que é esse negócio aí? A mulher de Urias, mas ela deu à luz ao filho de Davi? Que negócio é esse? Tem coisa errada aí. Voltamos a alguns versículos atrás. Nós vemos que aquele homem comete algo que é ilícito. E para tudo que nós cometemos na vida cristã também, para toda ação, há uma certa reação. E o problema muitas vezes não é com aquilo que vai vir sobre a nossa vida, mas é como nós lidamos com aquilo. Existe, amados irmãos, algumas lições que nós podemos extrair aqui desse texto tão rico, que apesar de nós que estamos sempre na mão do oleiro, e é interessante que quando Deus chama o profeta Jeremias para não dar uma visão humana, mas para dar uma visão do céu a ele tem uma visão a respeito do povo, da nação que Deus tinha escolhido até aquele momento. E a visão que ele tem naquele momento era da nação como se fosse um barro na mão do oleiro. E à medida que o oleiro ele ia trabalhando no barro, e glória a Deus por isso, a palavra de Deus diz, em outras palavras, que o barro ele tem dificuldade para se moldar. E muitas vezes é assim, muitas vezes o homem que foi feito do barro por Deus, este barrinho aqui comum, muitas vezes ele tem dificuldade para se moldar, mas nós podemos glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque se nós temos dificuldade e o profeta está nos vendo na mão do oleiro, isso já é uma grande coisa. Essa relação de homem e Deus, de divindade poderosa e ilimitada com homem limitado, é uma relação que sempre foi assim. Ainda que o upload seja fraco, quanto mais próximo nós estamos daquele que derrama a bênção sobre nós, mais nós temos sucesso na nossa investir, na nossa trajetória com o Senhor. Só que o Evangelho não vem com manual. Muitas vezes nós nos perdemos no meio da caminhada, muitas vezes nós deixamos de orar um pouquinho como deve, muitas vezes nós deixamos de desenvolver vida espiritual, e aquele que está ao nosso derredor achando quem ele possa tragar e engolir, ele vem, está sempre pronto para nos devorar. Amados irmãos, na presença deste Deus, nós temos vitórias em todas as áreas da nossa vida, mas quando nós baixamos um pouquinho a nossa guarda, o inimigo ao qual a nossa natureza deu liberdade se manifesta, e muitas vezes nós colocamos tudo a perder. Davi tinha tudo para ser feliz, mas eu glorifico e exalto o nome do Senhor, que o Deus ao qual nós servimos, ele não depende daquilo que nós podemos oferecer naturalmente, mas ele entende, quando nós viemos para o culto como esse, quando nós abrimos o nosso coração,
Quando nós dizemos para Deus com toda a sinceridade do mundo: Senhor, toca no mais profundo do âmago da minha alma e arranca tudo aquilo que impede de eu ter mais comunhão contigo, e coloca mais de ti, mais da tua unção, mais da tua graça. O Deus que nós servimos, meus irmãos, Ele sempre nos dá a oportunidade de virar a chave, para que nós possamos virar a chave da nossa existência. Muitas coisas têm que ser deixadas para trás. Muitas vezes as pessoas dizem: o inimigo está me acusando, o inimigo, eu cometo algo errado, o inimigo está me acusando. Não está te acusando nada. Quando nós cometemos algo errado, quando nós fizemos algo errado, se alguém quer adultério, como Davi caiu adultério, o inimigo ele está quietinho. O inimigo não está te acusando nada. Ele quer mais que tu viva no pecado, ele quer mais que tu viva no charco de lodo. Ei, você crente cheio do Espírito Santo de Deus, que é imperfeito, mas crê e serve a um Deus que é perfeito. Esse aí que fica dizendo: tu está errado, tu tem que voltar. Esse é o Espírito Santo de Deus que te impacta. Esse é o Espírito Santo de Deus que, mesmo muitas vezes quebrado, te traz a uma reunião como essa, muitas vezes com as suas imperfeições, para que tu lance a esperança sobre a verdade do Evangelho. Quando Deus nos dá a oportunidade de virar a chave, nós não devemos, em hipótese nenhuma, deixar que o nosso passado influencie o nosso presente. Versículo de número 20. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição. Ei, meus irmãos, são as nossas atitudes como Davi teve. É o nosso primeiro passo que vai determinar quem nós somos na presença do Senhor. Aquelas pessoas que estavam ali junto com Davi, na vida natural, não estavam entendendo nada. E muitas vezes existem provas que nós passamos, que as pessoas que estão à nossa volta não conseguem perceber. Existe um processo pedagógico de Deus na nossa vida, que muitas vezes as pessoas da nossa comunidade contemplam e não conseguem discernir. Mas ele era assim. Mas ele fazia isso. Mas ele tem dificuldade com aquilo. Mas todo sábado, toda terça, todo domingo, ele está indo na igreja. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Atitude diante das dificuldades da vida é que vão nos fazer toda a diferença. E Paulo nos dá um exemplo fantástico e clássico em Filipenses, capítulo de número 13, o versículo de número 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não me julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando nós estamos num estado de dificuldade, um vaso limitado, mas que está na mão do oleiro, quando nós temos atitude, o que vai definir do nosso passado, o que vai definir diante das nossas dificuldades, os intempéries e as dores que a vida nos deixa, é não deixar que essas dores tenham influência sobre a nossa vida. Por isso que muitas vezes, quando nós participamos da Santa Ceia do Senhor, e muitas vezes nos é ministrado que quando nós participarmos a respeito desse ato, nós devemos participar discernindo a respeito do sangue, do corpo e do sangue do Senhor.
discernir a respeito dessas coisas era amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Por isso que a igreja talvez seja esse grande hospital, porque é um hospital onde as pessoas vêm, nós somos ensinados a lançar a esperança sobre o Evangelho, onde nós ensinamos as pessoas que as dores, as intempéries e as frustrações da vida não têm mais poder sobre a vida deles. A consequência, como na vida de Davi, ainda estava ali. Mas agora as dores, elas só servem para nos levar num lugar pedagógico e de cura aos pés do Senhor. Esse Deus que nos dá a oportunidade de virar a chave da nossa existência, sempre quando nós nos reunimos, Ele nos chama para mergulhar numa vida de novo relacionamento com o Senhor. Não sei como tem estado a tua vida espiritual até aqui, eu não sei como tu tem chegado nesse culto, mas eu quero dizer algo nesta noite. Eu sirvo a um Deus que não escolhe pessoas capacitadas, mas capacita aqueles a qual Ele escolhe. Mergulhe em um novo relacionamento com Deus. A última parte do versículo de número 20. Depois entrou no santuário e o adorou. O fato de nós chegarmos nesse culto de adoração nesta noite, com todas as nossas limitações, o fato de nós chegarmos com todas as nossas dificuldades, é muito bom quando nós chegamos na presença do Senhor, e o homem muitas vezes é assim, quando ele chega na presença do Senhor, quando ele acha que está orando bastante, quando ele acha que está lendo bastante a Bíblia e conhece a Bíblia, né? Quando ele se acha santarrão, muitas vezes ele estufa o seu peito. Ele tem uma ideia daquilo que realmente ele não é. A palavra de Deus, a unção é dele, o Espírito é dele, nós somos apenas servos do Senhor. Foi exatamente isso que aconteceu com Davi. É exatamente isso que pode acontecer com qualquer um de nós, quando nós achamos que nós temos algo a oferecer para o Senhor. Nós baixamos a nossa guarda. E muitas vezes é disso que o inimigo da nossa alma precisa. Ele precisa de uma brecha, mas quando nós temos a atitude humilde na presença do Senhor, de reconhecer as nossas limitações diante dele, porque aquele que reconhece diante do Senhor alcança justiça que é imputada em Cristo. A presença do Espírito Santo vem sobre a vida dele, invade o seu ser, muda a sua essência, e ele passa a viver uma vida de novo relacionamento com o Senhor. Reconhecer a soberania, o poder de Deus diante de todas as circunstâncias. Talvez seja um atestado mais lindo de alguém que teme a Deus, de alguém que serve a Deus, de um vaso que ainda entenda que possa estar quebrado, mas quando entra numa reunião de oração como essa, através do primeiro louvor, através da primeira oração, o Espírito Santo de Deus, que muitas vezes se manifestou na vida dele como trovão, como terremoto, ele vem como uma brisa suave e constante e começa a ministrar o seu coração. Deus de toda a terra, meus amados irmãos, que nos capacita, que nos chama a viver uma novidade de vida. É interessante que nós olhando de maneira perene em toda a Bíblia Sagrada, nós vemos um Deus que quer sempre desenvolver uma vida de relacionamento conosco, e quando isso não avança, é porque a dificuldade é minha. Deus, ele está sempre disposto a nos dar uma oportunidade de virar a chave da nossa existência. Deus está sempre disposto a retirar a carga. Deus está sempre disposto a retirar o peso que nós estamos levando, seja ele de culpa,
culpa, seja ele de limitação humana. Por isso que aquilo que o homem bem trajado dentro da religião não consegue fazer, mas ele sabe que ele sabe quem pode fazer. Jesus diz: vinde a mim o cansado e sobrecarregado, e eu os aliviarei. Deus que trabalha na nossa vida, pastor Marco, é um Deus que quer nos dar uma visão diferente, que quer nos dar uma visão de reino, mas para isso Ele precisa trabalhar no nosso coração, Ele precisa trabalhar na nossa vida, e à medida que Deus vai nos aperfeiçoando, que Ele vai nos moldando, Ele vai nos preparando, e à medida que o tempo vai passando, que nós vamos nos desenvolvendo espiritualmente com o Senhor, talvez você nem perceba, mas diante de todas as suas limitações, você consegue olhar para trás e entender que realmente Deus fez uma grande obra na tua vida. A palavra de Deus diz que Davi, depois de passada todas estas coisas, aquele homem que não deixou o passado influenciar a sua vida, aquele homem que não deixou aquela circunstância matasse o chamado de Deus que tinha na vida dele, mas ele se levanta, coloca uma nova vestidura, entra na presença de Deus e o adora. Quando nós abrimos o nosso coração, meus irmãos, e nós entendemos a respeito destas coisas, que não está em nós, mas está nele, quando nós começamos a adorar e bendizer o nome do Senhor e conseguimos compreender que aquele Deus que cura, que aquele Deus que transforma a alma, que quando nós nos reunimos neste lugar e nós clamamos ao nosso Deus em oração, como foi feito aqui esta noite, como foi testemunhado e é testemunhado ao longo do tempo nesta igreja, nós entendemos que o Deus a qual nós servimos neste lugar, o Deus que vai trabalhando a nossa vida, que não olha para o nosso passado, mas contempla o nosso futuro lá na frente e desenvolve uma vida de relacionamento conosco. À medida que Ele vai trabalhando, nós vamos entendendo que se nós orarmos aqui, Ele cura. Se nós profetizarmos libertação aos cativos, aqui Ele vai libertar os cativos e aonde quer que Ele nos levar. Mas quando nós adoramos o nome do Senhor, por tudo que Ele é e por tudo que Ele representa, nós recebemos o melhor de Deus. Davi, que lá atrás, meus irmãos, com tudo que já tinha recebido do Senhor, foi um incapaz de se manter na posição. Quando ele cai, e o cair realmente é do homem, mas o levantar é de Deus. Quero te perguntar aqui esta noite, quero te deixar o convite também, para estar aqui na escola bíblica toda terça-feira, para, na medida do possível, sei que tem muitos irmãos que já se envolveram na obra do Senhor aqui neste lugar, e você que talvez esteja se aproximando desta igreja, que ainda não se envolveu em algum trabalho da igreja, porque achando dentro da sua cabeça que eu não sirvo para esse trabalho, porque eu tenho algumas limitações. Ei, meu irmão, minha irmã, deixe o passado para trás, procure um discipulado, procure a escola bíblica, procure os obreiros da igreja do Senhor, procure uma direção na palavra do Senhor, pois quando nós fazemos a respeito destas coisas, o Deus que vai trabalhando na nossa vida, Ele vai nos transformando numa dinamite na presença do Senhor. Ele vai colocando o Evangelho dentro do nosso coração, a ponto de nós não termos só aquilo como mais precioso, mas repartir aquilo que de mais precioso nós temos. Depois você pode ler em casa que eu já fechei a minha Bíblia, mas em outras palavras você vai ver que depois dessa experiência de queda e de novo relacionamento de Davi com Deus, a visão de Davi muda a respeito das coisas, a visão do próximo muda a respeito das coisas, mas como é esse negócio aí que Jesus disse, ama a Deus sobre todas as coisas, um Deus que nos abençoa, glória a Deus, e o próximo, com todas as suas limitações e imperfeições, como a ti mesmo, é só a vida de relacionamento de Deus,
que pode nos transformar numa dinamite na presença do Senhor. Por isso que eu me alegro, pastor Marco, porque nós temos encontrado aqui uma igreja que tem entendido a respeito desse trabalho tão importante, que é dividir aquilo que de mais precioso que nós temos, que é a verdade do Evangelho. Davi não só se levanta, coloca uma nova vestidura, ele entra na presença de Deus e adora, mas ele vai consolar a Betseba. Eu estava examinando algumas versões e meu português não é dos melhores, pastor Marco. Talvez o Mobeiro depois, se quiser me passar no WhatsApp. Mas é interessante que, à medida que Deus trata e consola e trata com Davi, é interessante que cada um de nós foi chamado para algo dentro da igreja. Existe algo que só você pode fazer nesta igreja. Existe algo que só você foi capacitado para fazer como corpo de Cristo. Por isso que a palavra de Deus vai nos dizer que nós temos um cabeça a qual tem um corpo, que é cada um de nós. Cada um de nós tem uma importância. E à medida que nós vamos sendo curados, à medida que nós vamos sendo tratados e desenvolvemos uma vida com o Espírito Santo de Deus, que é uma das pessoas da Trindade. Eu sei que muitos não conhecem a Amanda aqui ainda, alguns já conhecem ela. E o relacionamento que eu tenho com a Amanda, como esposo dela, é um. Relacionamento de alguém que já conhece a Amanda há algum tempo é outro. Relacionamento das pessoas que estão conhecendo a Amanda e vão desenvolver vai ser um outro relacionamento. O Espírito Santo de Deus é a mesma coisa. O Consolador, ele desenvolve um relacionamento com cada um de nós. Alguns o processo é mais acelerado, outros não. Mas é interessante que naquele período que Davi troca a sua vestimenta, entra, desenvolve um novo relacionamento com Deus, ele vai consolar a Betseba. Quando ele consola a Betseba, diz que depois que ela teve Salomão, ela também passa a adorar o Senhor. Eu estava vendo em Crônicas, se eu não me engano, é o capítulo de número 13, o versículo de número 5. E na lista dos 4 filhos que Davi teve com Betseba, Salomão é o 4º. Sei que o Davi não era devagar, pastor, mas é no mínimo aí nós vamos botar 4 anos. O Deus que nos chama para nos desenvolver um relacionamento íntimo com Ele, à medida que Ele vai tratando com cada um de nós, Ele vai nos colocando do lado de pessoas que precisam de um período mais grande. Não deixe o inimigo da alma humana roubar o que Deus tem colocado na tua vida. Lembre-se, o vaso ainda está na mão do oleiro. Queria te convidar a se colocar de pé. Acho que eu passei um pouco do tempo, pastor, me perdoa. Amém. Eu posso fazer uma oração, pastor? Glória a Deus. Amém. Queria nesta noite, meus irmãos, levantar um clamor contigo. Eu só posso pregar a palavra. Interessante, o Fabrício estava pregando um dia aqui, e ele disse a respeito da pesca, ele citou um texto da pesca maravilhosa. Aquele texto é um texto que enche meu coração, porque muitas vezes é assim, sempre que nós somos reunidos, que nós somos ministrados, quando a palavra de Deus ela vem ao nosso coração, quando ela é ministrada ao nosso coração, Ele opera de uma maneira que pode ser aqui, pode ser depois, ela vai ter um fruto da nossa vida. Mas é interessante que quando nós lançamos a esperança, eu não sei como você tem chegado aqui, eu nem preciso saber. Quem precisa saber é Jesus. Talvez se você quiser se aconselhar com o pastor de vocês, que é um homem de Deus também, não tem problema nenhum, ele vai te ajudar. Ele vai chorar, ele vai clamar nos pés de Jesus com vocês. E é interessante que nesse chamado de vida de relacionamento desses discípulos, o Senhor Jesus estava ali ensinando, e diz que eles vinham de uma pesca que até aquele momento tinha sido frustrada, nada tinha dado certo. Eu não sou bom pescador, mas sempre quando eu ia para a beira de rio ou para a beira de praia pescar com os pescadores só para incomodar, só para ficar conversando na madrugada,
Muitas vezes eles não pescavam nada, e eu dizia assim para eles: mas tu não é pescador nada, não pescou nada, não pescou um peixinho sequer. E ele disse: mas a lua não estava boa, é época da desova, é tantos motivos. Aqueles homens, quando Jesus estava ensinando, quando Jesus estava dizendo para as pessoas como era a vida de relacionamento que elas deviam desenvolver com eles, quando aqueles homens chegam do lado do Senhor Jesus, o Senhor Jesus faz uma pergunta para eles. Eles desenvolvem um diálogo com o Senhor Jesus. Em outras palavras, ele diz: Senhor Jesus, nós estávamos pescando aqui, mas nós não pescamos nada. E o Senhor Jesus, antes que eles pudessem dizer outra coisa, o Senhor Jesus diz: sobre a minha palavra lance as suas redes. Eles podiam questionar o Senhor Jesus de qualquer maneira, mas eles decidiram lançar esperança sobre a palavra de Deus, sobre a verdade do Evangelho. Eu quero te fazer um convite simples nesta noite, crendo que Jesus pode operar na tua vida. Não sei como você tem chegado aqui, aquilo que você tem colocado diante do Senhor, mas eu creio que hoje é noite de nós virarmos a chave. E eu queria te fazer o convite, você sair do seu lugar. Se tem algo que você acha que você pode mais na presença do Senhor, se há algo que te incomoda, se há alguma dificuldade que você tem, desenvolver uma vida de relacionamento com o Senhor Jesus, eu sei quem pode te ajudar. Eu queria fazer um convite contigo, queria orar contigo nesta noite. Amém? Se não, eu vou passar para o pastor Marco. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, quando nós decidimos fazer Jesus Senhor da nossa vida, quando alguém reparte algo da parte de Deus, faz um convite diante de uma dificuldade, quando nós saímos do nosso lugar e colocamos diante da presença de Deus para receber uma oração, nós estamos dizendo diante dos principados, diante das potestades, que aquilo que estava nos aprisionando, aleluia, que aquilo que estava nos fazendo com que nós estivéssemos presos ao nosso passado, quando nós damos um passo de fé e nos prostramos diante de Deus, nós estamos dizendo não só diante da igreja, mas diante dos principados e potestades, que aquelas dificuldades, que aquelas influências malignas não têm mais poder sobre a nossa vida. Quando nós saímos do nosso lugar e nos prostramos diante da verdade do Evangelho, nós estamos dizendo: eis-me aqui, Senhor, e faz um vaso novo, toca no mais profundo do âmago da minha alma e recomeça uma nova história. Vamos orar. Estenda as suas mãos para cá. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós ouvimos a Tua palavra. Senhor querido, nós ouvimos a Tua voz nesta noite, de forma mansa e suave, falando aos nossos corações. Queremos Te agradecer, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Te agradecer, Senhor querido, pela forma que o Senhor tem conduzido as nossas vidas, pela pregação do Teu Evangelho que tem alcançado os corações. Por isso nós levantamos aqui um clamor de adoração ao Teu nome. Senhor Jesus, toca, cura, liberta, batiza com Teu Espírito Santo, nos ensinando a cada dia, Senhor, o caminho que devemos seguir em direção aos céus, porque não queremos ficar aqui na terra. Eu quero ir para o céu contigo, Jesus. Eu quero morar no céu contigo. Me ajuda a cada dia.
Ajuda a tua igreja, Senhor, a viver o plano da salvação. Por isso nós levantamos um clamor de gratidão a Ti, reconhecendo os nossos pecados, reconhecendo, Senhor, as nossas limitações, e apresentamos, Senhor, a nossa vida em adoração ao Teu nome. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Se existe um lugar que a minha alma deseja estar, é na casa do Senhor.